Olá a todos, eu me chamo Ana Paula, sou professora e bacharel em Direito e pós-graduada em Revisão de Textos. Hoje eu estou por aqui com o nosso primeiro encontro estudando ética para concursos. Bom, pontos importantes é saber que os advogados eles têm legislação própria. Também um outro ponto é ler com atenção as questões, a fim de conseguir perceber os detalhes nas entrelinhas, entender que as provas elas são feitas para reprovar e não para aprovar, portanto, não desista. Então eu vou trabalhar com vocês dicas e pontos importantes e juntos a gente vai alcançar nossos objetivos. Exame da ordem ou quaisquer outras provas que estejam rolando aí no caminho jurídico. Muito bem. A questão sobre o artigo 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil diz o seguinte como fundamento: o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. E lá no parágrafo único, em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, que será apurado em ação própria. Muito bom. Esse assunto é um assunto recorrente, ele caiu no exame 42, a prova da ordem. Em casos que envolva a lide temerária, que diz respeito a uma parte não apropriada, né, em relação à atitude mesmo moral do advogado, tá? Não há responsabilidade solidária entre cliente e advogado, desde que comprovado que eles não estão coligados, tá? Então, e essa prova será em ação própria. Muito bem. No artigo 34, inciso 13, também do Estatuto da Ordem, ele diz que constitui infração disciplinar fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Bom, aqui é importante saber que o advogado ele não deve publicar na imprensa assuntos que não são necessários e que de forma habitual, ou seja, que é recorrente, né? E de forma habitual, como eu disse antes, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Uma outra situação lá dos artigos 39, inciso 1º do 40 do SED, que é o Código de Ética e Disciplina de Publicidade Profissional, aqui tem algumas ênfases a ser feitas. Lá no artigo 39, ele diz que a publicidade profissional do advogado vai ter caráter meramente informativo e, portanto, deve primar pela discrição e sobriedade. Não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. E aí vocês vão ver que essa questão de captação de clientela e mercantilização da profissão, que é a famosa frase clichê aí, o vender o peixe, né? Eu só quero trabalhar para ganhar dinheiro, eu não tô nem aí com o que eu vou fazer, cautela com isso aí, tá, gente? E no artigo 40, os meios utilizados para publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, esse que eu acabei de fazer a leitura com vocês. No inciso primeiro, ele ainda enfatiza que a veiculação de publicidade por meio do rádio, cinema e televisão. Bom, caso se o advogado vai e realiza com discrição e moderação as publicações em jornais e correspondências expedidas, não há nenhum tipo de infração ética. No entanto, um alerta é a propaganda que vai chamar clientes e transformar a profissão em comércio no rádio, né? Então, nem pensem nisso. Um outro cuidado é com a diferenciação de palavras, como discrição. Discrição é sobriedade, diz respeito à pessoa, como ela age, e descrição é descrever atitudes ou aparência. Cuidado. Outra situação também é a questão da veiculação da publicidade, que não pode ser feita. Publicidade, vejam só, rádio, cinema e TV. O próximo artigo, que é o 40, incisos 3 e 4, ele diz ainda sobre o que não pode ser feito, que é vedado. O terceiro inciso, ele fala das inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público.
Ou seja, um advogado ele não pode fazer publicidade em qualquer outro espaço público, senão o seu próprio escritório. E aí deve ser feito de forma sóbria, com discrição, conforme nós já conversamos. Também lá no inciso 4, e nós ainda estamos falando da sede, eu tenho que a divulgação de diversos, a divulgação de serviços da advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outros também não pode ser feita. Vejam só, essa é uma questão polêmica, eu vou parar um pouquinho aqui para exemplificar. Eh, Sabe aquele escritório de contabilidade e advocacia, no qual o dono é o mesmo, contador e advogado? Ou, aquele local de corretagem de imóveis, onde o corretor é o mesmo que é o advogado. Vocês me perguntam, né: "Poxa, não pode? Mas eu já vi tantos por aí, então todos são ilegais?". Gente, olha só, bastante atenção nisso, cautela. A profissão, ela é incompatível, então não há problema de se ter mais que uma profissão. O que não pode é dar publicidade a essa profissão. Tá? Exceto, e aí nós já vamos falar do próxima situação. Opa, deixa eu vir aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui. Hã, exceto, se for professor universitário, tá? Então, no artigo 41 e 42, no inciso 5º do Estatuto da Ordem, mais uma vez a questão da comunicação do advogado é de caráter meramente informativo. Então, lá no 41, ele diz que as colunas que o advogado mantiver aí nos meios de comunicação social, ou mesmo textos que por meio deles for divulgar, não deverão induzir o leitor a litigar, nem promover desta forma capacitação de clientela, né? E lá no artigo 42, nós temos que é vedado ao advogado, no inciso 5º, né, insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Aqui tem a questão da ética como um todo, né? Firma bem essa questão da profissão, de sermos éticos. Olha só, quando eu falo, não induzir o leitor a litigar, quer dizer o quê? Induzi-lo ao conflito. Então, a nossa função, o nosso papel aqui é sempre tentar intermediar as questões e, em último caso, ajuizar a ação, na verdade. Poxa, mas como fica, né? Se não tiver litígio, não tem ação e a gente não trabalha, né? De fato. Porém, num primeiro momento, e sempre vão haver ações, a grande verdade é essa, tá, pessoal? Contudo, a primazia é tentar manter a paz, né, entre as partes. E aí, em último caso, sim, a ajuização, porque aí tem todo um processo, tem a morosidade da justiça, dependendo do caso, sempre pela conversa, acima de tudo. Então, nós temos que primar por isso. A questão de declarações públicas e reportagens não é o que nós vemos na prática atualmente, mas isso não vem ao caso. No conceito, o que deve ser feito, né? Qual que é o papel do advogado, então? É que ele não insinue em reportagens que a justiça está agindo de forma errada ou que o colega está fazendo algo errado, né. Então tomar bastante cuidado com relação a isso. Então, atenção mais uma vez para a questão da comunicação do advogado, viabilizando o caráter estritamente informativo, ou seja, para informar mesmo, não fugir dessa situação. Lá no artigo 42, ele diz que é vedado ao advogado responder com habitualidade, já falamos, debater em qualquer meio de comunicação, causas sob o patrocínio de outro advogado, ou seja, falar de uma outra causa do colega, super antiético. No inciso terceiro, abordar tema de modo a comprometer a dignidade da sua própria profissão e da instituição que o congrega, já falamos sobre isso também. O inciso 4, divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes, poxa, isso não precisa nem ser dito, né.
aliás, um dos comprometimentos, jurídico é justamente de ter ética e discrição, né, discricionariedade. E o quinto e último aqui que nós vamos falar do 42 é insinuar-se para reportagens e declarações, já dito no slide anterior. Então, atenção, né, colegas, respeitar o seu colega de profissão é primordial, né, sobretudo na área jurídica. E aí, no artigo 43, o advogado que eventualmente participar de programa televisivo ou rádio, de entrevista na imprensa, reportagem, ou ver qualquer outro mídia social, educacional, enfim, o objetivo deve ser ilustrativo, educacional e instrutivo. Jamais, mais uma vez, traz a questão da captação de clientela, né? E também a questão de ser proibido falar mal, por exemplo, de um colega de trabalho. Tá? Então, quando convidado para uma manifestação pública, você pode? Claro que pode, só tem que ter cautela, né? Por qualquer modo e forma, visando sempre esclarecer o tema jurídico de interesse geral, né? Então, aí você, como advogado, vai evitar a insinuação, sempre assim, evitando a questão de captação de clientela ou rechaçar o trabalho alheio, né? Como debate de caráter sensacionalista, por exemplo. Esse é um problema. Lá no artigo 44, no parágrafo 2º do SED, nós temos que é vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros em cartões de visita, bem como a menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. Guardem esse salvo, essa é a exceção, geralmente é o que cai com recorrência em questões. Olha só, algumas coisas que eu preciso ressaltar aqui, tá? A questão, mas eu quero colocar a minha experiência profissional, poxa, eu já fui promotor público, eu já fui defensor, eu não sou mais, eu não posso colocar no meu cartão de visita, eu não posso, né, divulgar o que eu fiz, a minha experiência, não. Se for qualquer cargo público, qualquer outro na realidade, né, por isso que eu disse, somente o de professor universitário. Eu posso até exercer, tá, pessoal, outras profissões, como eu já falei, o de contador, o de corretagem, enfim, desde que sejam incompatíveis, no caso com o de advocacia, pode. O que eu não posso é divulgar tal. Mas foi no passado, foi no pretérito, como diz a própria fundamentação da lei, não pode, tanto pretérito quanto atual, ok? Isso é importante. Bom, aqui nós já falamos desta parte. Antes de passar para o próximo, nós já estamos chegando ao final, são só alguns comentários importantes que eu quero compartilhar com vocês. A questão da foto pessoal. Mas eu não posso colocar minha foto. Aí eu fiquei tão bonito, tão bonita ali naquela, né, audiência, e eu quis fazer um cartão de visita com uma foto. Por que não posso, né? Não pode, tá, gente? Por vários fatores, né? Sobretudo a descrição e a sobriedade. Uma outra questão. Suponhamos que caia a questão da foto do escritório. Não tem nada, pessoal, na lei de fundamentação legal que você não possa. O que não pode é a fotografia pessoal, tá? E também a questão da utilização dos terceiros, né? Nem tua, nem dos teus clientes, tá? Por favor. Era isso que eu queria falar aqui desta situação do artigo 44, parágrafo 2º. Lá no artigo 45 ainda da SED, são admissíveis como formas de publicidade, patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico e cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesses dos advogados, desde que, olha a expressão desde que aparecendo, sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados no meio jurídico. Pessoal, cuidado, tá? Aqui trago um exemplo prático para vocês entenderem melhor a questão. Suponhamos que eu tenho uma sociedade de advocacia, ou tenho um sócio, e eu resolvo patrocinar um hotel na minha cidade,
sabe aqueles espaços nos quais, se aluga para fazer palestra, para, fazer conferências, normalmente em hotéis business, de negócios, tá. Então eu quero patrocinar, converso com o meu sócio, ele fala: "Poxa, bacana, vamos fazer isso sim, gosto da cidade, gosto da ideia, conheço bastante gente do nosso meio que vai se interessar. Pode? Claro que pode, desde que sua circulação fique restrita", o adstrita ele traz essa informação de somente, por isso adstrita, a clientes e a interessados do meio jurídico. Fora isso pode? Não. Tudo bem? Isso é importante. Uma outra questão está lá no artigo 46, ele fala que a publicidade veiculada por internet ou por outros meios eletrônicos deverão observar as diretrizes estabelecidas no capítulo. Então, lá no seu parágrafo único, a telefonia e a internet, elas podem sim ser usadas como veículo de publicidade, inclusive para envio de mensagens a destinatários certos, ok? Esse destinatário certo são nossos clientes, tá? Já fidelizados. Desde que, olha, desde que novamente aparecendo, ele vai aparecer em várias fundamentações. Atenção, estas não impliquem no oferecimento de serviços e que apresentem algum tipo de captação de clientela. De novo, no artigo 46 traz a informação de não utilizar captação de clientela nem mercantilização, aqui só caráter meramente informativo. Muito bom, para finalizar nosso encontro de hoje, o artigo 47A. 47A, ele fala sobre o estagiário e no momento posterior a esse, vou elaborar mais um vídeo para vocês, falando a respeito do estagiário, ou figura importante, tão pouco regozijada, vamos dizer assim, né, tão pouco valorizada, em alguns locais são os que mais trabalham, na verdade, né. Então o artigo 47A ele diz o seguinte: será admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais e Conselho Federal opa, minha câmera ficou um pouco desfocada agora, eh, a questão da publicidade irregular praticada por advogados e estagiários, e lá no seu parágrafo único ele diz que o termo previsto no artigo está regulamentado mediante a edição de provimento do Conselho Federal, que vai estabelecer seus requisitos e condições. Em resumo, o que ele está falando aqui? Que o estagiário vai sim responder por infração disciplinar perante o Conselho Seccional e Federal, a respeito da publicidade irregular. Daí eu vou trazer um exemplo para vocês. Olha só como quase nunca acontece, né, gente, na prática. Interessante, né. Tá lá o coitado estagiário aprendendo, poxa, conseguiu um emprego lá naquele escritório super renomado que eu sempre quis, vou aprender bastante. E aí o advogado lá, né, despretensioso, já achando que o estagiário sabe de tudo, né, lei do engano, porque estagiário, o próprio nome já fala, ele está estagiando, ele está aprendendo, né, ele não sabe. Na verdade ninguém sabe de tudo, né, gente, nem o próprio advogado sênior, nem o juiz de direito, nem o ministro da república não sabe, a gente está sempre aprendendo na vida, isso é fato. Mas enfim, tem sempre aquelas pessoas que acham que sabem de tudo e o outrem não sabem de nada, então vai aqui ele: "Ah, bom, ó, você aí, o estagiário", nem sabe o nome, nada, da pobre estagiária. Fala: "Você aí, ó, a gente não tá conseguindo cliente, dá seus pulos aí, tenta angariar cliente, porque senão eu vou ter que te mandar embora", né. E aí o estagiário desesperado, a estagiária desesperada: "Puxa, o que que eu faço, o que que eu faço? Eu já sei, vou usar os meus contatos pessoais lá do quase um youtuber, né, contemporâneo, pós-moderno, né, tudo é internet, vou usar meus contatos e vou falar daquele caso, vou falar daquela cliente, né, não, melhor, não vou citar nome, mas eu vou falar do caso, né". Aí vai lá, faz enfim, faz uma publicidade que não poderia fazer. O que acontece? Chega lá a açãozinha, publicidade, infração disciplinar. Só o estagiário vai responder?
Ah, eu não tenho culpa, foi ele que fez. Não, o advogado responsável responde junto com o estagiário, porque afinal de contas ele que vai tutoriar aí os serviços do estagiário, né, do pobre estagiário. Muito bem, então vocês já sabem, só para dar um gostinho aí do que o pobre estagiário passa no dia a dia, não se assustem, tá? Faz parte, é bom que vocês já vão precavidos, na verdade, né, na real. Então, você já sabe que o estagiário responde sim por infração, junto com o advogado responsável, com o escritório responsável, obviamente, né? Mas responde. Então, cautela, cuidado aí nas ações. Se tiver dúvida, pergunte sempre. Tudo bem? Muito bom. Espero ter ajudado vocês. Vocês me ajudaram muito, porque quando eu ensino, eu também aprendo. Quando eu falo, eu também guardo. E essa experiência está sendo fantástica para mim. Obrigada e até o próximo vídeo.